Nós vamos ler o verso 25 a 27 e depois o 33 a 35. Lucas 14, verso 25 a 27, depois 33 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podem sentar. Graças a Deus pela sua palavra. Mesmo assentado como você está, feche teus olhos, vamos orar. Pai de amor e eterna bondade, nós queremos suplicar que o Senhor, meu Pai, fale profundamente a cada um de nós. Que nessa noite, a tua santa e preciosa palavra, ela encontre em nós, Pai, espaço para produzir as mudanças as quais tanto nós necessitamos. Fortalece a nossa fé, faz a tua vontade através da nossa vida. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu fiquei a refletir bastante sobre o que eu iria conversar com a igreja nesse momento. A última oportunidade de ministração em um domingo do ano de 2024. E confesso aos irmãos que pensei em trabalhar alguns assuntos das Sagradas Escrituras, até estava conversando com o Railan, mas senti Deus me conduzindo para esse texto, entendendo que não poderia deixar de falar sobre discipulado. E se você observar bem na sua Bíblia, o tema acima do verso de número 25, ainda no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, nas diversas traduções há esse entendimento, o custo do discipulado. Você vai achar algumas traduções falando sobre as qualidades, as características de um discípulo, mas na grande maioria das traduções a gente encontra essa expressão como tema, o preço ou o custo do discipulado. Eu gostaria que você acatasse a nossa sugestão. Eu quero dar duas sugestões de leitura para você iniciar o ano de 2025. A primeira sugestão é a obra Plano Mestre de Evangelismo, é do Coleman, tá bom? A segunda sugestão é o custo do discipulado, qual é o tema que iremos trabalhar hoje, que é do Jonas Madureira, tá bom? Então, se você não tem condições de comprar esse material, eu vou disponibilizar em PDF, vou colocar no grupo da igreja e faça o seguinte, separe 20 minutinhos lá naquele seu momento de navegar na internet, ali no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá? Separe 20 minutinhos. Diz, vou deixar de navegar aqui 20 minutinhos e vou ler essa obra que o pastor Edmar está indicando. E você vai perceber as maravilhas que Deus ele vai fazer na tua vida e através da tua vida, conforme a dedicação sua em ler essas obras e aplicar aquilo que está dentro de cada uma delas, tá bom? Então faça isso, 2025, e você vai perceber o que eu estou falando. O que é um discípulo? A expressão discípulos ou discípulo de Cristo
se refere a pessoas que seguem os ensinamentos e a vida de Jesus Cristo, buscando uma relação pessoal com Ele. A palavra discípulo vem do latim, discípulos, que significa aluno ou seguidor. No grego, o termo transliterado é matetes. No cristianismo, um discípulo, ele é um seguidor dedicado de Jesus. Este termo é encontrado no Novo Testamento apenas nos Evangelhos e em Atos. No mundo antigo, um discípulo era um seguidor ou aderente de um professor. Discipulado não é o mesmo que ser um estudante no sentido moderno, no sentido atual. Um discípulo no mundo bíblico antigo ativamente imitava tanto a vida quanto os ensinamentos do mestre. Era um aprendizado deliberado que tornava o discípulo completamente formado, uma cópia viva do mestre. É por isso que quando nós lemos Atos 11, verso 26, lá em Antioquia, como registra Lucas, o médico amado, ele diz que foi lá que pela primeira vez os discípulos foram chamados ou apelidados de cristãos, porque os discípulos, eles simplesmente manifestavam isso. Os ensinamentos eram abraçados e a vida de Jesus no dia a dia era imitada pelos seus seguidores. Eu quero pensar com você, amado irmão, nessa noite, refletindo sobre algumas marcas que definem um discípulo de Cristo. Eu, como você, estudiosos da Bíblia, bem sabemos que existem várias marcas que a Bíblia mesmo faz questão de destacar, que definem o que é um discípulo. Mas nós vamos nos ater nesse capítulo de número 14, nesses versos que foram lidos, do Evangelho de Lucas, tá bom? Para a gente poder ser bem objetivo. Mas eu vou fazer um aditivo de João, capítulo 13, verso 35, como sendo a parte inicial dessa mensagem. Porque, embora tenham várias marcas que definem o que é um discípulo de Cristo, eu sempre gosto de amor. Então, para eu e você sermos considerados discípulos de Cristo, nós precisamos compreender que temos que amar uns aos outros. E é impressionante observar o que João está nos ensinando aqui, porque o amar que a Bíblia Sagrada nos ensina não é um amar baseado em um aspecto de seletividade. Não é seletividade. Eu amo só esse, eu amo só aquele. Eu vou fazer um exercício com você para facilitar. Eu gostaria que nesse momento você pudesse aí, onde você está sentadinho, pensar em um irmão chato, daqui, dessa igreja. Pode pensar, um irmão chato. Conseguiu pensar nesse irmão? Não precisa olhar para ele não, tá bom? Não precisa olhar para ele não. Aquele irmão que você considera um chato. Você não precisa gostar dele, amém? Mas você é obrigado a amar ele. É o que o Evangelho nos ensina. Sem essa marca, nós não poderemos jamais sermos considerados discípulos, seguidores de Jesus. Queridos, amar aqueles que nos querem o bem é muito fácil. Amar as pessoas que se alegram com nossos sucessos, se alegram com a nossa felicidade, é algo muito fácil. É por isso que Jesus, ele ensina ali no Sermão do Monte, uma coisa que é muito difícil de se fazer, mas é preciso. Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem.
É isso que o Evangelho nos ensina. Quando eu olho para a primeira carta de João, capítulo 3, verso 14 ao verso 18, eu me deparo com questões que mexem comigo. Porque João, que é conhecido como apóstolo do amor, ele vai nos falar nesses versos coisas muito fortes. Ele diz que se eu não amo meu irmão, eu sou um homicida, eu sou um assassino. Comparado, mesmo pé de igualdade de alguém que tira a vida do outro, dentro de um aspecto de homicídio. João, nesse contexto, nesses versos, ele vai nos dizer que se eu tenho posses, e eu percebo que o meu irmão passa por dificuldades ou necessidade, eu preciso compreender que eu sou o instrumento de Deus para ajudá-lo. Eu jamais posso olhar para a necessidade do meu irmão e dizer, vai em paz e Deus te abençoe. Queridos, João, ele nos ensina aqui que o amor para com os nossos irmãos deve ser algo prático. Não ameis apenas de palavra, é o que João vai dizer aqui, mas amem com atitudes, amem de forma verdadeira. Nós precisamos amar uns aos outros. E é o próprio João, no capítulo 4 ainda, na primeira carta, verso 19, verso 20, que vai nos ensinar que é impossível, é incompatível, não tem como administrar essa situação. Eu digo que amo a Deus a quem não vejo, mas o meu irmão a quem eu vejo, eu não amo. Logo, se você diz que ama a Deus, ame também o teu irmão. E isso não é uma opção, é mandamento. Tá certo? Essa é uma marca que define de fato aqueles que são seguidores de Jesus. Jesus está dizendo aqui através de João isso: se vos amardes uns aos outros, sereis meus discípulos. Eu sei, querido, que tem gente que é complicada para conviver dentro da igreja local, tá? Tem gente que é complicada. Mas o que seria esse amar? Não é você estender um tapete vermelho para ele. Não é você mandar flores com bombons de chocolate. Ou você viver tentando sempre agradar ele. Não, não é essa a ideia. A ideia é de desenvolver uma convivência harmoniosa. Tá? Você lembra lá? Hebreus 12, 14. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. É viver uma vida com o teu irmão de uma forma que ele compreenda que você não deseja o mal dele. Pelo contrário, você quer que ele cresça, você quer que ele progrida, você quer que ele prospere, você quer ver ele bem. É lamentável quando nós olhamos dentro da cristandade alguém que se diz cristão, que se diz um discípulo de Jesus, e olha para o seu irmão, aquele que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, e não consegue se alegrar com as vitórias conquistadas pelo seu irmão. Mas pelo contrário, nutre o seu coração de inveja. Olha para o seu irmão e simplesmente diz no seu íntimo: por que esse miserável está conseguindo alcançar isso? Irmãos, a coisa ela é tão profunda que Jesus ele diz que não há prova de amor maior do que doar a vida pelo irmão. Eu cantei muito isso no tempo que eu participei da igreja católica. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, por nosso irmão. É prática. Não adianta simplesmente você vir para a igreja, dar um aperto de mão, dar um abraço. Isso é bom, isso é gostoso, tá? Faz parte do culto, mas não pode se resumir a isso. Você sabe por que os cristãos do primeiro século, eles conseguiam perceber, eles tinham sensibilidade às necessidades uns dos outros? Por que eles vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, para que fossem assistidos os que tinham necessidade?
Você sabe por quê? Que quando Tiago escreve a sua carta, capítulo 1, verso 26, ele deixa claro que as viúvas elas deveriam ser assistidas, que os órfãos deveriam ser assistidos nas suas necessidades, porque eles tinham essa convivência, eles estavam sempre juntos, eles tinham tudo em comum. Às vezes eu olho para esse texto e sempre fico a pensar, comparando com a nossa atualidade, na correria frenética que a gente vive do dia a dia. E eu digo a você com toda a certeza do meu coração, aquele povo daquela época, que viviam sempre juntos, eles tinham o que fazer, como você e eu também temos o que fazer. Como eu e você temos um cronograma, há algo que nós ali desenvolvemos durante o dia, mas eles compreendiam a importância de estarem juntos. Eles compreendiam que o amor era algo que precisava ser apresentado com atitudes e não somente com palavras. Agora eu quero sair desse Evangelho de João e voltar para o livro de Lucas, observando agora a continuidade. Do que o Evangelho de Cristo define como sendo o custo de ser um discípulo de Cristo. No verso 26 do capítulo 14, Lucas ele destaca aqui, dizendo-nos o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Prestem bem atenção, que sempre há essa expressão no final de alguns versos: não pode ser meu discípulo. Existe sempre um caminho que nos faz perceber que, caminhando por ele, seremos reconhecidos como discípulos. E aqui, Lucas, ele diz que sem termos Deus como a nossa prioridade máxima, absoluta, não podemos ser discípulos de Jesus. Nós, principalmente cristãos, principalmente o povo religioso, traçamos aquilo que a gente costumeiramente chama de escala de valores. A gente vai definindo, Deus, ele ocupa na nossa vida o primeiro lugar. Aí depois, vem quem? Cônjuge, Esposo, esposa, depois filhos, trabalho. A gente vai fazendo essa escala de valores. Só que na maioria das vezes, ou na maioria das pessoas, isso não passa de falácias. Porque na prática nós não agimos assim. Observe bem que eu estou fazendo emprego do pronome nós. Não estou me excluindo. Porque a palavra de Deus, ela precisa primeiro tocar em mim. Lucas, ele está nos ensinando que se eu, a expressão aborrecer, amo mais meu pai, minha mãe, filho, filha, ou qualquer pessoa, ou qualquer coisa, poderia dizer assim, sem ferir o texto bíblico, eu não tenho condições de ser considerado um discípulo de Jesus. Irmãos, esse texto ele é tão interessante, porque ele nos chama a atenção para refletirmos sobre quais têm sido as nossas prioridades. E qual é o lugar que Deus ele tem ocupado de fato na nossa vida. Colossenses capítulo 1, verso 17, Paulo ele diz que Deus ele quer ter a primazia na nossa vida. No capítulo 3, ainda em Colossenses, verso 1, Paulo ele diz: olha, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quando nós vamos para Provérbios 3, verso 9, o sábio Salomão diz: olha, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias. Deus em momento algum ele quer ser colocado em segundo plano. Se nós não conseguimos administrar essa situação e fazer com que Deus ele seja sempre a prioridade nas nossas vidas, nós não podemos encaixar a nossa vida nesse aspecto como um discípulo de Cristo.
Você lembra de Abraão? Abraão era um homem avançado em idade. A Bíblia Sagrada registra que a sua esposa Sarai, depois vem a ser chamada Sara, ela era estéril, um ventre morto. Mas Deus, ele dá uma promessa àquele homem. E a promessa de Deus, ela se cumpre no tempo certo. Porque Deus, ele não age nem cedo e nem tarde, ele age no momento oportuno. Então Deus, ele abençoa aquele casal com uma criança, e o nome daquela criança chama-se Isaac. Você já parou para refletir sobre essa história? Você já parou para perceber por que é que Deus, ele manda Abraão sacrificar o seu filho Isaac? Irmãos, Abraão recebe uma promessa de Deus. A vida de Abraão agora, ela sofre uma mudança radical. E quando Deus, ele faz se cumprir a promessa na vida de Abraão, aquele casal, Abraão e Sara, Abraão, ele começa a amar, porque é o natural, amar o filho, amém? Só que Abraão, ele começa a amar a Isaac mais do que a Deus. E aí está o problema. Esse é o grande problema. Porque quando eu e você começamos a amar mais qualquer um ou qualquer coisa do que a Deus, nós já nos perdemos. Abraão, ele foi provado e foi aprovado. O autor aos Hebreus disse que Abraão, ele tinha fé no Deus Todo-Poderoso, que se Isaac porventura fosse ali sacrificado, fosse morto, Deus haveria de ressuscitá-lo. Não é à toa que ele é chamado de pai na fé, ou pai da fé. Eu queria que você parasse para refletir por um tempo, por um momento. Qual tem sido o teu Isaac? Não precisa necessariamente ser um filho. Pode ser o teu trabalho. Pode ser o teu cônjuge. Pode ser qualquer coisa que você retirou Deus do lugar central da tua vida e colocou isso. Queridos, observemos o texto bíblico de Lucas. E Lucas, ele é tão enfático como descreve, ele é muito minucioso no seu relato bíblico. Ele deixa claro que se nós amarmos até nós mesmos, tá? Até nós mesmos do que a Deus, nós não somos dignos de Deus. Se nós amarmos mais, até nós mesmos, eu olho para esse texto, eu digo, meu Deus, como é isso? Como é que eu consigo administrar uma condição dessa? Amar mais a Deus do que a minha própria vida. É isso. Isso é o custo de ser um discípulo de Jesus. É entender que a minha vida pertence a Ele. E que eu tenho que amar o meu Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo a mim mesmo. E olha como nós somos hipócritas, como nós somos egoístas. Quando o assunto é amar a nós mesmos, nós somos experts nesse assunto. É ou não é verdade? Hein? Nosso ego, ele entra em cena, ele toma de conta. Porque em muitos momentos nós pensamos apenas em nós mesmos. E Deus, ele está nos ensinando nesse texto que nós devemos amar a Deus de uma forma superior a qual nós nos amamos. Não podemos amar mais a nós do que a Deus, porque nós estaremos colocando nós no lugar que Deus deve ocupar na nossa vida. Eu quero caminhar aqui para o capítulo 6, verso de número 33 do Evangelho segundo Mateus, que também me chama muito a atenção sobre essa questão de prioridade, porque Mateus, ele diz, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, como nós corremos de uma forma louca, frenética, atrás daquilo que é secundário, e colocamos de lado aquilo que é prioritário. Porque Deus, Ele diz, olha, eu vou acrescentar aquilo que é secundário. E nós nos envolvemos em tantas coisas, nos preocupamos, nos afadigamos com tantas coisas nesse mundo, que nós colocamos aquilo que é prioridade em segundo plano. E precisamos rever isso. No verso 27, Lucas agora chama a nossa atenção para uma outra marca, que faz parte do custo do discipulado, ou de ser um discípulo de Cristo. Viver uma vida de renúncias. É coisa fácil de se fazer. Tem gente, irmão, que ele não quer renunciar nada pelo Evangelho de Cristo. Nada. Existem etapas neste caminho. O texto diz, ir após Jesus. Jesus é quem nos comanda. Jesus é o nosso exemplo, Ele é o nosso guia. Jamais nós vamos dar um passo sequer nessa trajetória até o céu, sem que nós venhamos a olhar Jesus nos ensinando como fazer. Ele vai à frente. Ele diz, negue-se a si mesmo, dia a dia. Pegue ou tome a sua cruz e siga-me. Ou torne-se um discípulo, torne-se um seguidor. Existem etapas para refletirmos. O apóstolo Pedro, ele afirma, mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Em João 3,30, o Batista, ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Escrevendo aos crentes na Galácia, Paulo diz no capítulo 5, verso 2, e os que são de Cristo crucificaram a sua carne, ou seja, a sua natureza pecaminosa. Renúncia. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, querido. Se você pudesse retirar uma parte das Sagradas Escrituras, pense bem aí. Qual seria a parte das Sagradas Escrituras que você ia retirar? Reflita um pouquinho. Se você tivesse o poder, a autoridade foi dada a você, de retirar algo da Bíblia Sagrada, é uma coisa assim que você não se agrada, que você não se identifica, você retiraria qual parte? Isso tem sido muito comum na atualidade. Modificações, atualizações, são essas as propostas da nossa atualidade. Não tem como eu e você retirarmos. Nós precisamos compreender que o Evangelho é o Evangelho do jeito que ele está. Existem muitos que têm apresentado evangelhos, os quais vêm se moldando em uma estrutura capaz de se encaixar, se adequar na vida das pessoas na atualidade. E isso não é o Evangelho. Porque o Evangelho ele é baseado em renúncias. O Evangelho ele é baseado em um padrão, o qual funciona assim. Ele vem e muda a minha vida de maneira que eu vou viver a forma como Ele me ensina. E não o contrário, eu olho para Ele e quero que Ele se adeque, que Ele se adapte ao meu modo de viver, ao meu estilo de ser. Não é assim que funciona. Isso não é o Evangelho. E existem muitos se enganando por aí. Tá?
Você pode parar para pensar aí em algo que você tem renunciado por causa do Evangelho? Você consegue? Pastor, eu tenho renunciado isso, eu tenho renunciado aquilo por causa do Evangelho. Irmãos, nós vivemos dias tão delicados, os quais os cristãos, as pessoas que se dizem discípulos de Jesus, não têm conseguido renunciar um descanso de quinta-feira, quando chegam do seu trabalho, para poder estar aqui no culto de doutrina, aprendendo as Sagradas Escrituras. Porque se fosse para ir para uma faculdade, para uma pós-graduação, para um doutorado, meu irmão, e eu estou falando isso, não é para você, é para nós. O que eu e você temos renunciado por causa do Evangelho? Eu ouvi muitos testemunhos quando comecei na caminhada ministerial. Pessoas dizendo, olha, eu vou esperar um pouco mais, porque eu quero montar uma base financeira, eu quero chegar à minha aposentadoria, depois desse tempo, quando eu tiver uma estrutura financeira, aí eu vou para a obra missionária, aí eu vou para o seminário, aí eu vou estudar para ser pastor. Queridos, eu olhava para aquilo e eu dizia, meu Deus, eu preciso confiar em Ti. Eu preciso confiar que é o Senhor que me sustenta, que é o Senhor, que é o dono da sementeira, que é o dono da obra, que é o dono da seara. Amados, o Evangelho, ele é baseado em renúncias. A própria palavra diz, aquele que achar a sua vida aqui, perdê-la-á, mas aquele que perder a vida aqui por amor a mim, achá-la-á no céu. Como isso é precioso, irmão. Porque isso me faz olhar para o autor aos Hebreus, quando nos deparamos ali onde Abraão ele vai dizer que nós aguardamos uma cidade edificada não por mãos humanas, mas por Deus, que é o arquiteto do universo. E é o mesmo que vai nos dizer que nós estamos aqui como peregrinos de passagem. Charles Haddon Spurgeon, ele tinha uma frase muito interessante, a qual ele dizia, quanto mais do céu estiver em nós, menos deste mundo teremos. Pare e reflita. Quanto esse mundo tem sugado de você. Querido, você não faz ideia do potencial que Deus ele tem para desenvolver através da tua vida. É uma frase que eu gosto muito, que a irmã Joyce gosta de citar, de usar, né? A PIB é uma igreja que tem um potencial. E tem de fato, irmãos. Por quê? Porque esse potencial não é de nós, ele vem de Deus. Mas nós precisamos dar liberdade para que o Espírito do Senhor, ele possa operar, fluir, agir poderosamente através da nossa vida. Nós precisamos entender que o Evangelho ele tem renúncias, que ele cobra um preço, que para sermos discípulos de Cristo existe um custo, que nós vamos ter que trocar coisas, as quais nós achamos muito interessantes, muito agradáveis, vamos ter que substituir por aquilo que nós consideramos ser algo mais excelente, algo melhor. Caminhando para o final dessa reflexão, os versos 33 e 35, eles nos apontam uma quarta marca dentro desse custo de ser um discípulo de Cristo. Aqui Lucas ele vai falar sobre a eficácia do condimento, do sal. E aqui eu quero destacar que para ser discípulo de Jesus é preciso fazer a diferença. É preciso fazer a diferença. O sal é um antisséptico e inibe a decomposição, conserva e dá sabor, ou seja, santidade e também a proclamação do Evangelho. Nós, irmãos, somos os instrumentos de Deus para sermos usados de tal forma
a penetrar em todas as camadas da sociedade, trazendo transformação. O sal, dentro do saleiro, ele não exerce o seu papel de sal. A igreja do Senhor, que é chamada de sal da terra, dentro das quatro paredes, ela não exerce na íntegra o seu papel de sal, de agente de salvação. E eu e você precisamos entender isso. Segundo aos Coríntios 5:18, verso 20, Paulo nos ensina que nós fomos reconciliados com Cristo, com Deus, por Cristo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. No verso 20, nós somos chamados de embaixadores de Cristo aqui na terra. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo fala ao seu filho na fé, dizendo: Timóteo, aquilo que tu aprendestes de mim, transmite a homens fiéis e idôneos, para que esses transmitam a outros. Ou seja, a transmissibilidade da mensagem de salvação, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o que nós, pregadores do Evangelho, sempre dizemos e sempre vamos continuar dizendo. Mateus, capítulo de número 28, verso 19 e 20. A grande comissão: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu gostaria que algum irmão, por gentileza, pudesse desligar as luzes. Não se preocupe não, que nós não vamos fazer nada de estranho não, tá? Mas eu gostaria que você pudesse ver com muita clareza, tá? Esse vídeo que nós vamos colocar para concluir essa mensagem. E eu queria que você entendesse bem a importância do que é fazer a diferença, do que é ser um sal.
Amém. Glória a Deus. Espero que todos possam ter entendido esse pequeno vídeo, tá bom? E abra o teu coração, irmão. Se você é uma pessoa que não tem estudo, pastor, eu sou analfabeto. Se você é uma pessoa que não tem um profundo conhecimento bíblico, não é um teólogo, mas você entende que você nasceu de novo, que a sua vida mudou e que você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, porque não tem como dar outra coisa. Essa é a matemática de Deus. Bíblia mais oração vai resultar em vida na vida. Se você entende que Deus mudou a história da tua vida, procure pastor João Pedro, procure pastor Edmar, procure um líder de célula e diga: em 2025 eu quero ser um instrumento para ganhar pessoas para Jesus. Eu quero de fato ser um sal, mas sal fora do saleiro. E você vai ver o que Deus ele vai fazer através da tua vida. Eu gostaria que você ficasse com seus olhos fechados nesse momento, mesmo sentado como você está. Uma multidão de pessoas veio ao encontro de Jesus e tiveram suas vidas transformadas, porque a matemática de Deus ela funcionou na vida de alguém, e esse alguém ele começou a cuidar de outro, e o outro, e esse outro que foi cuidado começou a cuidar do outro, e cada um foi compreendendo a sua missão, que nós somos agentes de salvação. A Bíblia Sagrada finaliza esse texto falando sobre o sal, dizendo que se o sal ele perde o seu sabor, se torna insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Que você, querido, não vá por esse caminho, mas que você seja de fato um sal fora do saleiro, sendo um instrumento nas mãos do Senhor, na tua casa, na sala de aula, no teu local de trabalho, ali na empresa, na tua vizinhança, onde Deus te plantou para resgatar vidas. Pai de amor e eterna bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e precioso nome, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, nos comprou por um preço altíssimo. E nós precisamos viver como ensina a Tua palavra, vivermos para o Senhor, pois nós não somos donos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Nos ensina, Pai, a olhar para a Tua palavra com zelo, com seriedade, e colocar a Tua palavra em prática, Pai eterno, na nossa vida. Deus, eu quero Te pedir pelo Teu povo, Te pedir, meu Pai, que a Tua igreja, Deus, seja despertada, para que cada um de nós possamos entender que nós somos ministros de Cristo, ministros do Evangelho, instrumento nas mãos do Senhor para alcançar vidas. Que possamos, Pai, ter o ano de 2025 como um ano, Pai, totalmente voltado para o discipulado, totalmente voltado para cuidar de vidas, para ganhar almas para Jesus. E que possamos ver, meu Pai, o Teu Santo Espírito agindo, meu Pai, com muito poder na vida, meu Pai, do Teu povo, na vida da Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, continua abençoando o Teu povo. Em nome do Teu Filho nós oramos. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Pastor João Pedro.